E a era Guto Ferreira oficialmente foi iniciada na última sexta com um bom resultado contra um dos melhores mandantes da competição e favoritíssimo ao título. Como você sabe, o Sport foi até a Vila Belmiro e trouxe um importante ponto no jogo contra o Santos. E para o início dessa era Guto Ferreira, nós já conseguimos destacar alguns pontos importantes, tanto de forças como de fragilidades, inclusive alguns pontos que, em determinados contextos, podem ser positivos ou não. Eu te conto tudo logo depois da vinheta. Pois é, torcedor, a era Guto Ferreira oficialmente foi inaugurada na última sexta-feira e no seu bom e velho modus operandi o Sport conseguiu arrancar aquele um pontinho maroto fora de casa e a filosofia do Guto, você sabe, de grão em grão a galinha enche o papo, já dizia o ditado. Para esse primeiro momento do Guto no Sport, nós já conseguimos identificar ali o dedo dele, por mais que ele tenha tido poucos dias de treinamento junto ao elenco, mas já foi identificável, já foi perceptível algumas mudanças no comportamento psicológico e tático do time. Eu começo dizendo para você, por exemplo, a questão da volta do jogo pelo meio. O Sport, no início do ano, né, naquele primeiro quadrimestre, onde tinha ali o Pedro Lima ainda, o Filipinho antes da contusão, o Ruiz como opção pelo meio, o Coutinho em boa fase, o Romarinho antes da contusão, o Sport tinha uma variedade boa de jogadas, entre elas a infiltração pelo meio. Nesse jogo contra o Peixe, na sexta-feira, já foi possível perceber a volta de algumas infiltrações, com o campo ficando mais alargado, naquilo que os analistas táticos costumam dizer, não que eu seja um, mas vou utilizar esse termo da moda. Se você pegar aí o videotape do jogo, você vai ver algumas jogadas de construção vindo de trás ali, ora com o Luciano Castan, ora principalmente com o Felipe, ora com o Fábio Matheus, e por muitas vezes os laterais espetados, ora ali o Dalbert, ora também na direita, nem tanto o Fabinho, porque o Fabinho fez mais às vezes de um terceiro zagueiro, mas muitas vezes ali na direita o Barleta aberto, aguardando o passe para poder jogar em profundidade, né? Então, a volta desse repertório ofensivo pode ser importante porque o Sport passa a se tornar um time menos previsível no ataque. Um outro ponto que pode ser positivo também, você deve lembrar, naquele Sport de Anderson Moreira de 2023, o Eduardo, lateral direito, por muitas vezes emulava ali um terceiro zagueiro pela direita, quando o time estava saindo para o jogo. Isso dava maior liberdade ao lateral esquerdo, fosse ele o Filipinho, fazendo ali a dobra com o Juba, e tornava ao lado esquerdo do Sport um ponto mais letal de ataque. Neste jogo, o Fabinho fez isso em alguns momentos, fazendo ali a função de terceiro zagueiro. No entanto, entendo que esse é um ponto de desafio do Guto, porque mais à frente eu vou falar, o Fabinho, ao meu ver, não pode ser titular nesse time do Sport, muito menos jogando pela direita, e o Di Plácido é um jogador com características muito mais ofensivas do que, por exemplo, um Eduardo, que nós citamos aqui, que jogava nesse esquema com o Anderson Moreira em 2023. Então, talvez o Guto vai precisar trabalhar os dois laterais, os dois lados, se ele quiser fazer, emular esse terceiro zagueiro em algum momento para garantir uma performance, uma proteção maior à defesa, uma vez que os dois laterais, que devem ser os titulares, seja na direita o Di Plácido ou na esquerda o Felipinho, o Cariús, ou mesmo o Dalbert, que deve passar naturalmente a ser uma terceira opção, tem características mais ofensivas. O Dalbert nem tanto, o Dalbert realmente é mais forte no jogo defensivo, mas o Cariús e o Felipinho são jogadores que costumam ir mais ao ataque. Outro ponto positivo que foi visto no Sport nesse jogo, ainda de forma um pouco tímida, mas que eu particularmente já vinha cobrando há um bom tempo, foi a volta de finalizações de fora da área. O time de Mariano Sosso era um time que buscava muito a jogada perfeita para poder chegar ao gol. Isso às vezes tornava o jogo um tanto irritante, né? O Sport cansava de trocar passes na frente da área, girava a bola, muita circulação de bola de um lado para o outro, e a finalização, por muitas vezes, ela não vinha. Se você lembrar aí, torcedor, nesse jogo, contra um adversário que
não à toa é o líder da competição. Em 2 momentos o Sport chegou muito perto de fazer gols de fora da área. O primeiro naquele chute do Barleta, que o Brasão defendeu e na sequência o Gustavo Coutinho cabeceou e ele operou ali um verdadeiro milagre. E no segundo tempo o Felipe deu um chute muitíssimo perigoso, onde o Brasão fez uma outra boa defesa também, espalmando a bola para escanteio. Eu particularmente vi praticamente aquela bola ali entrando. Achei que aquela bola tivesse entrado, uma defesa muitíssimo difícil dele. Então esse é um ponto positivo, porque o time precisa sim buscar sempre a melhor jogada, se possível a infiltração, mas é preciso dizer que na Série B principalmente, quando o adversário joga muito fechado, e isso ocorre costumeiramente contra o Sport, que é um dos protagonistas da competição, o chute de média distância pode e deve ser uma solução a ser utilizada pelo time da Praça da Bandeira. Um quarto ponto que eu também quero destacar, esse aí muito mais voltado para o lado psicológico e realmente de maturidade do time, é em relação a ser um time mais matreiro, um time em alguns momentos catimbeiro. Né? Lá em 2019, você sabe, o Sport subiu muitas vezes ganhando jogos ali apertados, né? Jogos de 1-0, jogos de 2-1, e o Guto, o Sport na sexta-feira, ali nos minutos finais do jogo, em algum momento o Kaique caiu ali pedindo atendimento, o Fabrício Domingues, depois dos acréscimos, arrumou ali uma pequena confusão com o Guilherme. Não que o torcedor do Sport queira ver o time praticando o antijogo, mas é preciso, em momentos em que o resultado é favorável ao Sport, ter essa maturidade de fazer uma cera, de cair, de parar a bola, levar a bola para o lado do campo. Né? O Sport, em alguns momentos, teve problemas nessa competição de tomar gol no final do jogo. Você vai lembrar principalmente aí, mais recente, o último lance ali contra a Chapecoense, onde o jogo já estava se encaminhando para o seu final, era o último lance da partida, e o Sport, por vezes, ao invés de tentar travar mais o jogo, não quer abdicar, ou não queria abdicar, queria partir para o ataque, e por muitas vezes, ao perder uma bola, proporcionava um momento perigoso para o adversário. Então, essa questão aí de ser um time também mais catimbeiro, usar da malandragem positivamente falando, né, é importante para um time que tem o objetivo de subir, até porque isso enerva o adversário também e faz com que muitas vezes alguns pontos sejam colocados na conta em função deste tipo de postura. Já falando em relação a fraquezas ou pontos de atenção que eu acho que é necessário que o Guto tenha atenção máxima e reveja alguns de seus posicionamentos, me preocupa muito principalmente a utilização do Fabinho. O Fabinho é um jogador que eu fui favorável a ele, a renovação de 2022 para 2023, dentro daquele elenco de 2022, foi peça importante, jogou bem, era um jogador que corria o campo todo, se destacou nos desarmes, fez até gols importantes. Em 2023 ele já não performou muito bem, não deveria ter ficado para 2024. No entanto, além dele ter permanecido para 2024, às vezes que ele entrou, o Sport, se estava em vantagem no placar, permitiu ao adversário o empate, se estava empatado, permitiu ao adversário a vitória. Basta aí a gente pegar alguns recortes, como por exemplo o jogo contra o Amazonas, onde quando ele entrou lá na estreia, o jogo estava 2-0 e o Amazonas por pouco não empata. Chegou a fazer inclusive o terceiro gol que o juiz deu impedimento. Naquele jogo da Arena Pernambuco também, das expulsões do Alan Ruiz e do Zé Roberto contra o Avaí, o Sport vinha segurando bem o jogo. Após a entrada do Fabinho, parece que o time, ao invés de ficar com 9 na linha ali, passou a ficar com 8, porque o Fabinho errou tudo. No jogo mais recente aqui em Recife, na vitória 3-1 contra a Ponte Preta, quando o Fabinho entrou também, no primeiro lance do jogo ele levou uma bola nas costas, que quase permite a Ponte Preta virar o placar. Então, o Fabinho ele passa por uma má fase, ele já não é mais aquele garoto que tem aquele pulmão, né, de ir e voltar, né, aquele volante que costuma se chamar de box-to-box, mas me parece que é um homem de confiança do Guto, e é importante que o Guto seja cobrado para que a utilização do Fabinho não seja tão constante ou não seja ele visto como uma solução defensiva e muito menos ofensiva, né? O Fabinho, eu já não vejo com bons olhos ele entrar na volância, que é a posição de origem dele, que dirá na lateral direita. Que bom que tem o Di Plácido chegando agora, o Alisson deve ser oficializado essa semana, né?
joga de lateral direito e de zagueiro também. Espero que em breve o Palácios também possa voltar para que não haja a necessidade de lançar mão do Fabinho ali na direita. Já um ponto de dubiedade que me preocupa, mas ao mesmo tempo pode ser positiva em relação às substituições. Se você observar no jogo contra o Santos, as substituições do Sport não o desorganizaram, não tornaram o time um Frankenstein dentro de campo. O Guto trocou peça por peça, volante por volante, atacante por atacante. Isso em alguns momentos é importante porque não desfigura o time dentro de campo. Muitas vezes o Sosso tinha aquela filosofia de colocar muitos atacantes de uma vez só. Às vezes o time terminava o jogo com 3 centroavantes, 2 extremos, 2 meias, né? E parecia aquela história de tática de padaria, né? Ataque em bolo e defende em massa e ficava uma coisa muito desorganizada. Esse aspecto do Guto tende a ser positivo em muitos momentos, mas também pode ser preocupante em vezes onde o Sport precisar se impor no ataque, precisar de uma estratégia diferente para que não fique totalmente previsível em relação às modificações que ele possa vir a fazer. Então é isso, torcedor. Por hora, essa é a primeira análise que a gente faz aí do trabalho do nosso Gordiola. A gente espera que o trabalho dele possa frutificar, nos trazer novamente o acesso. O Sport tem essa semana livre, vai enfrentar no sábado o Amazonas pelo início do retorno da Série B. O Sport que até esse momento que eu gravo esse vídeo, nessa segunda-feira, está ainda ocupando o G4, torce hoje contra o Vila Nova, que enfrenta o Paysandu, torce também nessa terça-feira contra o Ceará, que enfrenta o Guarani no Castelão, e torce também contra o Mirassol, que enfrenta a Chapecoense na Arena Condá. Se tudo der errado, o Sport pode terminar a rodada em 7º lugar. Se tudo der certo e todos os resultados forem favoráveis ao Leão, a gente termina a rodada ainda no G4, lembrando que o Sport tem 2 jogos a serem cumpridos em data a ser marcada pela CBF, em Alagoas contra o CRB e também em Recife contra o Operário. Se você chegou até aqui, eu te agradeço, reforço com você, deixa seu like, se inscreve no canal, recomenda aí para um amigo, para que o nosso engajamento possa subir, que o nosso conteúdo possa chegar a mais e mais pessoas. Nós voltamos a qualquer momento, eu deixo para você um abraço, que Deus abençoe sua vida, pelo esporte, tudo!